Olá! Sabem por que eu estou estudando a igreja com vocês? Porque a igreja será a única que permanecerá quando tudo o que nós vemos acabar. Porque ser igreja, pertencer à igreja, é um chamado de Deus para alguns e nos coloca a reinar com Cristo. É um lugar especial. É um lugar de proteção, é um lugar de luta e vitória. Se você já faz parte da igreja, você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, hoje nós vamos estudar em Atos, capítulo 2, dos versículos 14 a 41, que, tendo sido batizados com o Espírito Santo, os apóstolos receberam autoridade para falar em o nome de Jesus. E esse nome tem poder. Você tem o Espírito Santo? Então, você pode falar de Jesus com autoridade divina, de forma que Deus realize a sua obra por meio da sua vida. Foi o que aconteceu com os discípulos. Após a descida do Espírito Santo, Pedro, por exemplo, se levantou e trouxe à memória dos ouvintes ali, os judeus, a profecia que Joel havia dito 750 anos antes que aconteceria, e estava acontecendo. A profecia dizia que, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E isso pode significar anunciar a palavra de Deus. Jovens, velhos terão sonhos. Mostrarei prodígios e sinais até que venha o glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Era exatamente o cumprimento dessa profecia. Os últimos dias significa aqui o último ato salvífico de Deus, ou seja, enviar Jesus para ser morto por seu desígnio e presciência, ressuscitar Jesus, rompendo a morte, garantindo aos seus filhos vida eterna. Davi, o rei que vocês adoram, disse Pedro, morreu e podemos visitar o seu túmulo até hoje. Sendo profeta, jurou que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Davi estava se referindo à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte e nem experimentou a corrupção. Pois bem, esse descendente de Davi é Jesus, do qual nós somos testemunhas, disse Pedro, que ele já ressuscitou, hoje ele está à direita de Deus e, inclusive, ele já enviou o seu Espírito Santo, e é isso que vocês acabaram de ver e ouvir. Então Pedro continua, portanto, estejam certos que a este Jesus que vocês viram ser morto na cruz, Deus o fez Senhor e Cristo. Diante desse discurso de Pedro, todos perguntaram, uau, o que devemos fazer? Ao que Pedro respondeu, arrependam-se de viver longe de Deus, independente de Deus, desconhecendo e negando o seu amor, o seu filho, o seu Messias, a sua salvação, o seu domínio sobre a história. Sejam batizados como um sinal externo de uma profunda mudança interna e recebam o Espírito Santo para que possam ter comunhão com o Pai e com o Filho. Assim nasceu a igreja, porque nesse dia 3.000 pessoas se converteram, encorpando a igreja. Eu quero dizer isso para você, se você já é igreja, seja cheio do Espírito Santo. Deixe-o falar aqui no seu coração e aqui através da sua boca. Nós não recebemos o Espírito Santo para vivermos preocupados, avarentos, apegados ao dinheiro, apaixonados pelos prazeres do corpo. Tudo isso vai passar, mas a igreja nasceu para existir eternamente. Se você não faz parte da igreja, Deus está te chamando para isso. Se você faz parte da igreja, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe.